Olá, amigos, irmãos, muito bom dia a você que falou no vídeo. Com grande alegria que nós estamos aqui de volta, né? Somos gratos ao nosso Deus, Pai eterno, por estar aqui, né? Por essa oportunidade que Ele nos deu. Sejam todos bem-vindos, agradeço a todos e vamos, perdão, amados, vamos dar continuidade ao estudo de hoje, né? Estamos estudando aí o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Onde nós estamos aprendendo um pouco, né, com essas histórias de servos fiéis, né? Aqui nós podemos ver testemunhos de experiências de servos, né? Servos fiéis, como Paulo, Pedro e tantos outros, né? Atos dos Apóstolos, né? O livro do Atos dos Apóstolos, vai falar após a subida de Jesus Cristo aos céus, né? Ali os irmãos receberam, os apóstolos, os discípulos, né? O Espírito Santo teve aquele momento ali do avivamento, né? Da descida do Espírito Santo. Saulo, né? Teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Saulo, que era perseguidor, perseguiu os cristãos, né? E foi alcançado pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E agora Paulo se torna pregador do Evangelho, né? E aqui Paulo está anunciando o Evangelho, pregando, ensinando as igrejas, ensinando aos irmãos aqui o Evangelho da graça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 20, que nós iremos estudar hoje, vai falar, né, tem como título a ressurreição de Eutico, né? E nós vamos estar estudando neste momento. E antes nós vamos orar, falar com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, neste momento nós estamos aqui diante do Senhor, clamamos pelo poder da vida que é no sangue de Jesus, né? Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Estamos aqui como necessitados, pecador, mas confiamos na graça, no perdão do Senhor Jesus Cristo. Renova a nossa fé, nossa comunhão, fala conosco. Através da Tua palavra, Deus, nos ensina cada dia mais. Abençoa cada vida, cada irmão que falou nesse vídeo, escrito aqui nesse canal. Vai de encontro às necessidades de cada um, meu Deus. Salva, cura, liberta. Conceda paz, conceda esperança, fé, meu Deus, a cada um. Fica conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, meu irmão, que Deus te abençoe. Então vamos ao estudo, aqui vai falar, né? A palavra aqui vai falar. É Paulo, após o grande tumulto em Éfeso, Paulo encorajou os discípulos e voltou para Macedônia. Após isso, ele partiu para a Grécia. Então, Paulo estava ali na missão evangelística, né? Uma missão a qual, né, o Senhor Deus deu para Paulo, de evangelizar, de ensinar, né? Paulo ali recebeu o Espírito Santo de Deus, né, a qual Jesus Cristo prometeu derramar, deixar o Consolador sobre a igreja, sobre os irmãos. E agora o Espírito Santo estava trabalhando ali na vida de Paulo, né? Paulo como instrumento do Evangelho de Deus. Paulo ali estava cumprindo uma missão. Sua viagem missionária ali, ele entrava nas sinagogas, ele ensinava os anciões, os cristãos ali daquela época, né, a doutrina santa, a doutrina da salvação, a doutrina da graça, e o Espírito Santo ali operava, descia sobre os irmãos, né, e ali eles eram batizados pelo Espírito Santo. Vida se convertia, né, tanto grego como judeus, né, ali, né, a conversão dos judeus ali causou, né, chamou a atenção dos religiosos da época, dos fariseus ali, que a todo tempo tumultuava, perseguia os discípulos, perseguia os cristãos, tentando parar, né, o Evangelho de Cristo, mas quanto mais a igreja, o discípulo era perseguido, mais, né, a obra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo crescia, né? E aqui nós vamos ver, né, após o grande tumulto que teve ali em Éfeso, Paulo
encorajou o discípulo e teve que voltar para a Macedônia. No verso 7 e 12, nós vamos ver durante um período de ensinamento, o discurso de Paulo entrou na noite adentro. Todos os lugares da casa estavam cheios, estava cheio, ocupado. Inclusive nas janelas, tinha pessoas na janela ali ouvindo a mensagem, o discurso de Paulo ali naquela noite. E uma dessas janelas, estava um jovem chamado Eutico. Ele estava ali, enquanto Paulo pregava, ele acabou caindo do alto da janela. Ele estava ali, ele subiu na janela, estava ali com alguns demais, ouvindo a mensagem de Paulo, e acabou caindo dessa janela, e foi dado como morto. Paulo interrompeu a pregação, a mensagem ali, foi até ele, orou. A palavra de Deus fala aqui no verso 35, fala que ele orou. Deus ali operou um milagre na vida daquele jovem. Ele foi dado como morto. E ali ele ressuscitou, ele voltou a viver. E ali Deus operou esse milagre, usando Paulo ali para orar para aquele jovem. É isso que Deus faz, Deus opera. Aquele jovem estava ali naquela janela, de repente pode ter cochilado e caiu. Mas Deus agiu ali, através da vida de Paulo. Deus operou um milagre, Aqui nós podemos ver o poder de Deus. Paulo interrompeu a pregação, foi até aquele jovem, orou e ele ressuscitou. Aqui no versículo 35 fala, versos, E no verso 18 até o 38 aqui, nós vamos ver que quando chegou em Mileto, Paulo não quis descer a Éfeso. Então enviou um mensageiro para chamar os presbíteros, Paulo temeu em descer a Éfeso ali porque, depois daquele tumulto, Paulo ali foi perseguido e os religiosos daquela época estavam perseguindo, tentando ali acusar Paulo de blasfema para prendê-lo, caçando querendo achar algum motivo para acusar Paulo. Paulo temeu, não foi a Éfeso, mas se reuniu ali com os anciões, pediu para chamar os anciões ali, os presbíteros, enviou um mensageiro de presbíteros para as igrejas, E quando chegando o apóstolo, se reuniu com eles. Seu discurso dividiu em falar sobre seu comportamento. E entre eles, durante o tempo que ele anunciou o evangelho, quando deveria ser o comportamento deles. Então ali Paulo estava ensinando, orientando, através do Espírito Santo, orientando os anciões, orientando ali a liderança das igrejas, como eles deveriam proceder, para dar continuidade ao evangelho de Cristo. Paulo ali estava meio que se despedindo, que ele retornaria para Jerusalém, Após ali a reunião que Paulo teve, o ensinamento, a orientação, Paulo retorna a Jerusalém. E ali ele faz um discurso meio que despedindo ali da igreja, dos irmãos, ali, que ele ia retornar a Jerusalém. E aqui na palavra ele fala, ele fala o seguinte: portanto, viajei lembrando-vos de que durante 3 anos, não cessei de dia e de noite de amonestar com as lágrimas cada um de vós. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem o vestígio. Aqui Paulo está dando um conselho, ensinamento, ensinando ali os líderes das igrejas daquela época, que eram os presbíteros, E de ninguém cobiceis nem prata nem ouro. Vós mesmos sabeis que para que me era necessário a mim e aos que estão comigo estão nas mãos, estas mãos me serviram, E tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim necessário auxiliar os enfermos e recordar
as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: mais bem-aventurado, coisas é dado que receber. Aqui ele estava ensinando, né? Paulo, ele tinha um cuidado, né, com os necessitados, né, com os enfermos, e ele ensinando ali que eles não deixassem, né, de auxiliar, de ajudar, né, de pregar o evangelho da graça, da salvação. E havendo isso, pôs-se de joelho, né, e orou com todos eles, né? Ali Pedro orou, impondo a mão, ou Paulo, né, melhor dizendo, orou impondo a mão, e Deus abençoou aqueles líderes que daria continuidade ao evangelho de Cristo ali, né, em Éfeso. E havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou, né? E levantou-se um grande pranto ali entre os irmãos, porque Paulo estava se despedindo. Ele disse, ele ia para Jerusalém, mas ele não saberia quando ele retornaria, né? Ele diz o seguinte aqui: testificando tanto os judeus como os gregos, no verso 21, testificando tanto os judeus como os gregos, né, a conversão a Deus, a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de Deus me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, né? Então, que Paulo sabia o que esperava, né? Que esperava ele em Jerusalém. Era perseguição, né? Prisões, na qual ele tinha ciência, né? Deus tinha revelado para ele, né, o que iria acontecer com ele lá em Jerusalém. E ele já estava ciente disso, né? Mas ele estava cheio do Espírito Santo, e ali ele ensinou, ele orou pelos líderes da igreja, e, né, Paulo foi abençoado, foi um instrumento na mão de Deus, foi usado. E Paulo ali se despede, os irmãos caiu em pranto, chorou, ele orou pelos irmãos, né, e Deus operou, abençoou ali, para que os irmãos ali, os líderes, dassem continuidade ao evangelho, né, do ensinamento, da pregação, da doutrina do Senhor Jesus Cristo. E Paulo então parte para Jerusalém, para cumprir uma nova missão ali, né, e a sua vida estava na mão de Deus, a vida de Paulo estava na direção de Deus. O que nós podemos aprender aqui, né, com esse capítulo 20, que não importa o que vai acontecer conosco, não importa a tribulação, não importa a perseguição, não importa o que vai nos acontecer, o mais importante é que nós estejamos firmes na presença de Deus, que nós buscamos, né, sempre estar na presença de Deus, falando do amor de Cristo, falando da salvação, falando da volta de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo vem, Jesus Cristo vai voltar, vai buscar uma igreja fiel. É a promessa que ele fez para conosco. E ele vai nos abençoando. Deus quer nos usar como instrumento, assim como usou Paulo, usou tantos outros servos na palavra, na Bíblia. Ele quer nos usar. Basta que nós damos lugar, basta que nós sejamos fiéis, basta que nós buscamos ele em oração. O momento é de oração, o momento é de busca, o momento é de entrega total. O momento é de anunciar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, assim como abençoou ali Paulo. Paulo foi perseguido, Paulo foi, morto, preso, morto depois, mas Paulo foi para a glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, onde também um dia nós iremos morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, né, nesse estudo, já aqui nós encerramos mais um estudo do capítulo 20. Que Deus te abençoe, fica todos na paz, tenha todos um ótimo e abençoado dia, uma ótima quinta-feira a todos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos preserve até a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, fica todos na paz.